Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, tamo de volta com mais um vídeo com as informações do nosso tricolor do Morumbi pra você de casa nessa sexta-feira. Sextou daquele jeito, hein rapaziada? Vamos falar sobre a Lucas dependência no São Paulo. Ainda te conto nesse vídeo aí que o Arnaldo Ribeiro criticou muita gente que tá criticando a Edna Alves Batista, que prejudicou o São Paulo na partida contra o Santos. Te falando nesse vídeo ainda sobre a volta de Oscar, que quer retornar ao futebol brasileiro. Vou te contar todos os detalhes nesse vídeo, fica até o final, não saia por nada, porque ainda a gente vai falar sobre o Luan. Será que ele vai ser reintegrado ao elenco? Tudo isso eu te conto a partir de agora, fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda demais no crescimento e se inscreva se não for inscrito. Mas antes, você já tá ligado, né rapaziada? Esse vídeo é um oferecimento de 1xBet pra você que curte fazer aquela fezinha, o link no primeiro comentário fixado, cupom 1xBacon pra você ter 100% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Fiz minha fezinha aqui no jogo de hoje entre Villarreal e Getafe, apostei na vitória do Villarreal e também apostei na vitória do Nice contra o Lyon pelo campeonato francês, fechou? Link no primeiro comentário pra você que quer fazer aquela fezinha. Bom, vamos começar falando aí sobre o Arnaldo Ribeiro, que criticou ali e falou de machismo em relação aí à árbitra, a Edna Alves Batista, né? Vamos ver o que o Arnaldo Ribeiro falou? Vamos clicar aqui, ó. Antes da partida, esse tipo de... A gente falava um pouco aqui sobre isso. A pressão feita pelo Santos, antiga ou não, de uma maneira antiga, se fazia muito isso antes. Depois eu fiquei pensando, fui pesquisar, não era assim tão antes. Tem sido feita de vez em quando, sobretudo em relação a Edna e a mulheres no futebol. E aí a gente vai entrar, acho que num terreno mais fértil sobre esse debate. O que está sendo feito em relação a essa árbitra especificamente no futebol brasileiro e paulista. A gente tem o que explicar e o que contar. Acho que teve presente em campo ontem. A conversa do bar é assim, o São Paulo foi garfado. O que é garfado? Garfado é quando um árbitro, é uma expressão popular, quando um árbitro num jogo de futebol decide quase todas as situações duvidosas a favor de um time. Foi isso que aconteceu ontem. Quase todas as situações duvidosas do jogo foram pró-Santos, pró os lances capitais e outros lances também. Né? A questão da... Mas muito porque a Edna entrou muito pressionada, embora os lances capitais, e aí a gente tem que entender, ela foi pautada pelo VAR. E ela também foi pautada pelo VAR porque ela estava muito pressionada em campo. Então é até injusto atribuir a Edna a decisão dos lances capitais, o pênalti no Otero e o gol anulado do Eric. A escala de arbitragem ontem, ela tinha a Edna como árbitra principal, o Marcelo Gassi como assistente, a Fabrini Costa como a outra assistente, ela acertou na anulação do gol do Luciano, os dois foram rapidamente, claramente. E no VAR tinham 3 mulheres. A Daiane dos Santos, que é a chefe do VAR, a Amanda Matias, a AVAR 1, e a Evnia da Silva, que é a AVAR 2. Quando eu falo da questão do VAR, a gente fica louco, eu vejo a escala de árbitros da Federação Paulista, também do Brasileirão, são 13 pessoas envolvidas numa escala de árbitro de futebol. Estou lendo algumas das pessoas envolvidas. O quarto árbitro era o Luiz Flávio de Oliveira, o mais experiente que esteve lá apitando no jogo Corinthians e Portuguesa. A questão é que a Edna, ela é a melhor árbitra do Brasil. 2, ser a melhor árbitra do Brasil num esporte que acho que traduz o machismo no Brasil é uma tarefa hercúlea. Ela é a melhor árbitra. Árbitra você quer dizer mulher, né? Porque não tem nenhum árbitro melhor no Brasil. A régua, gente, é sempre por baixo aqui no Brasil, tá, gente? Porque não existe essa... ele é o melhor árbitro, ela é a melhor... Não, é o menos pior. Todos são ruins. É o menos pior. A Edna é a menos pior árbitra, ok? Né? Ela começou no futebol e já teve um lance complexo num Campeonato Paulista em 2021, envolvendo, curiosamente, o jogo do São Paulo. Tinha até o Luciano, que está jogando ainda no São Paulo, em Novo Horizonte, em que ela não dá um pênalti no Luciano, tem uma repercussão absurda, ela se arrepende depois, a Federação Paulista mostra isso foi um erro, o VAR deveria ter chamado. Ela dá uma entrevista no UOL depois disso, dizendo que entrou em depressão,
foi fazer terapia, quase parou de apitar por conta desse lance. Isso lá atrás, e o que o Santos fez foi se aproveitar desse fato. Isso não é só um preconceito, é uma covardia. E mais, eu recuperei, e olha, a gente sempre elogia aqui a pessoa que eu vou citar. No ano passado, também num jogo envolvendo São Paulo, curiosamente, antes de Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo em Ribeirão Preto, o Paulo Pelaipe, em nome do Botafogo, emitiu uma nota prévia antes do jogo em relação a inconformismos da escalação da Edna. Aí eu digo, Paulo Pelaipe, Alexandre Galo, todos esses cartolas não costumam fazer isso quando a arbitragem é uma arbitragem masculina, por exemplo. O Luiz Flávio de Oliveira, que é muito pior árbitro que a Edna. Ai, meu Deus do céu. O Rafael Claus, Vai lacrar. o Flávio de Souza. Vai Então lacrar. tem uma situação envolvendo a arbitragem dela muito desagradável. Muito desagradável, que deixa essa mulher quase em parafuso em jogos como esse. E ela entrou em campo em parafuso. Por tudo. Porque quando tem uma nota dessa, ela vai lembrar a nota do Pelaipe, vai lembrar o gol do Horizontino e vai entrar em campo. E você acha que os caras colaboram para isso, os jogadores, as comissões técnicas? Não, desde o primeiro lance do jogo. É humanamente impossível. Eu quero ver Paulo Pelaipe, Alexandre Galo, os machões fazendo pressão em cima dos machões nos próximos jogos, nos próximos clássicos, né? Então eu quero essa mesma postura. E agora o que vai acontecer? Você não tem que querer nada, Nauro Ribeiro. Você não tem que querer nada. Quem é você? Quem que é você? Pelo amor de Deus, mano. Você parece que não acompanha futebol. Não foi bom para a Edna, mesmo que o VAR tentasse protegê-la, talvez, nas decisões, porque agora é o São Paulo quem está pressionando a Edna. Não é verdade? Não, o Casares acabou de falar isso. Mais do que isso, tem que explicar o que está acontecendo na arbitragem paulista, que está um lixo esse ano. E ela foi muito boa ano passado. A gente não teve praticamente nada no Paulista. Cala a boca. Arnaldo, cala a boca. Cala a boca, tá? São Paulo já reclamou do Klaus, São Paulo já reclamou de vários outros aí, porque fomos prejudicados e todos os clubes reclamam de outros árbitros quando é prejudicado. Não é porque é mulher que o pessoal tá reclamando, não. Para de ser babaca lacrador, tá? O Santos não tem culpa que a Edna é ruim. O São Paulo não tem culpa que a Edna é ruim. Quem tem culpa é quem administra a arbitragem, é quem administra os campeonatos, que não investe no profissionalismo da arbitragem, que não investe no conhecimento da arbitragem. Ah, e a Edna é ruim? Ah, mas a Edna é ruim porque os homens são machistas. Vai lamber sabão, Arnaldo. Vai lamber sabão. Hoje encerra o prazo aí de inscrição para a primeira fase do Campeonato Paulista. Se o São Paulo quiser inscrever algum reforço, né, rapaziada, ou mesmo inscrever o Luan ou o Rames Rodrigues que estão aí dando sopa, tem que correr porque ainda dá tempo, tá? A informação que eu tenho é que é pouco provável a vinda de um jogador aí, de um reforço nesse momento. A ideia é trazer as peças que faltam apenas para a segunda fase do Paulistão em março, tá, gente? As prioridades são o zagueiro canhoto, o lateral esquerdo e o atacante centroavante reserva do Caleri. Eu só acho que o São Paulo deveria ali tentar inscrever o Rames, fazer com que o Rames jogue, tá? Não dá pra deixar o Luciano como camisa 10 e colocar o Juan do lado do Caleri, tem que inverter, o Luciano ser aquele cara no lugar do Juan, ao lado do Caleri, e o Rames Rodrigues armando a jogada, mas pelo menos é a minha opinião, nada contra o Juan, tá, gente? E o Luan, rapaziada, recebeu algumas propostas no início desse ano, porém recusou todas elas, mesmo sabendo que não estava nos planos da diretoria tricolor. As informações que chegam é que o Luan quer ficar no São Paulo e a ideia dele é seguir treinando aí e tentar convencer o Thiago Carpini de que pode ser útil na temporada. Essa mudança de ideia de Luan chega aí, ela se dá justamente após a chegada de Thiago Carpini, porque se o Dorival tivesse continuado, o Luan teria deixado o clube, tá? Internamente, o Luan vem sendo muito elogiado aí por quem acompanha os treinos. Será que não seria uma boa o São Paulo reintegrar o jogador e inscrevê-lo no Paulistão? Eu acho que sim, né? Já tá aí mesmo, não seria uma má ideia não custa nada. Comente aqui abaixo a sua opinião. E o São Paulo perdeu 2 jogos seguidos, né? Contra a Ponte Preta em Campinas e contra o Santos no Morumbis. Fomos sim prejudicados no último jogo pela arbitragem, mas a verdade é que o time também tava jogando mal e perdeu porque jogou mal, né? Coincidentemente, os 2 jogos que perdemos não tínhamos o Lucas Moura jogando, ele tava fora. Será que estamos vivendo aí uma Lucas dependência
dependência no São Paulo, a verdade é que o Lucas Moura significa pelo menos 30% do time no São Paulo hoje, né? Sem Lucas, o São Paulo perde muito na questão de criatividade, na questão técnica mesmo e poder ofensivo. O Lucas tá lesionado, né? Desde o jogo contra o Corinthians lá em Itaquera, né? Se lesionou e tal, na verdade tá lesionado desde a estreia do Paulistão. Ontem ele avançou na recuperação da lesão e foi ao gramado junto com a fisioterapia. Provavelmente será desfalque também amanhã contra o Bragantino no Morumbi às 6 horas da noite, tá? Para você, existe uma Lucas dependência no São Paulo? E se existe, isso é bom ou isso tem que ser mudado? Comente aqui abaixo a sua opinião. Enfim, né, rapaziada, o Rames Rodrigues tá de saída e tal, né? Tava lá, até postou uma fotinha viajando, já tava no avião, não sei o quê. Mas tem um nome que tá dando sopa no mercado, porque eu acho que o São Paulo tem que ir atrás de um jogador com as características do Rames, ou pelo menos parecido com as características do Rames Rodrigues. E já que o Rames vai embora, vai abrir um belo espaço de folha salarial ali, podendo trazer um reforço de peso. A informação que eu tenho é que o São Paulo quer trazer um reforço de peso para a Libertadores da América. E tem um nome que tá dando sopa, que é o do Oscar, meia de 32 anos de idade, made in Cotia, bom de bola. Oscar que já definiu que vai deixar o Shanghai Port da China, né, após 8 temporadas por lá. Tá lá por conta de dinheiro, recebe aí um dos maiores salários do futebol mundial, cerca de 128 milhões de reais por temporada. Mas visando uma volta para o Brasil, o Oscar aceitaria ali um salário reduzido, um salário considerado normal para um grande jogador que tá voltando ao futebol brasileiro. Flamengo e Internacional também já demonstraram interesse na contratação do Oscar, mas vale lembrar que o São Paulo conversou com o jogador na temporada passada, isso antes de trazer o Rames Rodrigues, tá? Eu falei isso aqui nesse canal, falei sobre isso, inclusive, tá, rapaziada? A informação foi dada pelo Flávio Prado e se você não lembra, eu vou refrescar a sua memória aí. São Paulo estava inclusive conversando, além do Rames, ele conversava com o Oscar também. Maluquice, né? O Oscar ele saiu brigado do São Paulo, mas até essa possibilidade em algum momento aconteceu com a vinda do Rames, aí não, aí era um dinheiro só, né? Ou um ou outro. Como você pôde ver, ou era Oscar ou o Rames Rodrigues. Veio o Rames que não teve oportunidades, né? Infelizmente. Voltando à informação, se o Rames sair, rapaziada, o São Paulo tem bala na agulha aí para trazer um reforço de peso, né? Inclusive, foi o que eu falei, a informação é que o São Paulo quer trazer sim um reforço de peso. Eu não sei se é Oscar, se é de Maria, se é algum outro jogador de nome, mas o São Paulo quer trazer esse reforço de peso para a Libertadores. Você aceitaria Oscar no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se o Rames não ficar mesmo, o São Paulo tem que trazer alguém ali no mesmo nível, e o Oscar pra mim é um jogador assim, nível Rames Rodrigues, né? Pelo menos na minha opinião. Sei que tá muito tempo no futebol chinês, mas é um jogador interessante sim, tá? Apaga o que ficou lá no passado, o que aconteceu lá atrás, e vamos viver o hoje, o presente, né? Pensando no futuro, e o Oscar seria uma peça que se encaixaria muito bem nesse time do São Paulo, na minha opinião. Quero muito saber a sua. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Te vejo já às 4 horas da tarde no canal principal. É nóis.